Eu não acredito em Ministérios da Cultura, não acredito em soluções providenciais, em planos de emergência, que de emergência nada tem e quando chegarem já está tudo moribundo ou não respondem a situações. E no interior, aquilo que eu dizia há pouco em off, nós vamos continuar em quarentena cultural, porque continua a não se perceber o que são as dinâmicas locais destes festivais, a importância que têm para as dinâmicas culturais, sociais, económicas, o envolvimento de pessoas, a autoestima, a coesão social, a divulgação destas terras, etc. Isto não passa por planos de emergência, isto passa por políticas nacionais realistas de apoio a atividades culturais em zonas que agora são consideradas deprimidas, mas são zonas que perdem população, que perdem peso eleitoral, e a partir daí o Terreiro do Paço deixa de olhar para elas como devia olhar, na minha opinião. É complicado, é complicado. Eu gostava de situar o Festival Interceltic Descending num contexto do território. O que é que nos vai faltar, assim, muito rapidamente? Faltou-nos a Ronda das Adegas, em Atenor. Faltaram-nos as festas da cidade de Miranda do Douro. Faltaram-nos o encontro de motares, que é no fim de semana anterior ao festival. Falta o festival, faltam as festas de Santa Bárbara, faltam as romarias, faltam o Festival Celta de Santo Leão, faltam os festivais de gaiteiros, os festivais de pauliteiros, falta absolutamente tudo. O que está em causa neste momento é uma paisagem sonora do Nordeste transmontano, que goste ou não se goste, variada, etc. Era uma paisagem extraordinária. E falta-nos o linguajar castelhano, faltam os nossos amigos leoneses que vêm aqui ao festival, como nós vamos às romarias deles, aos festivais folk deles, etc. Falta tudo isso. Portanto, o que está em causa é um terrível silêncio, um silêncio. Nós habituámos aqui no Nordeste transmontano e no interior ouvir o silêncio, e é sabido que na música o importante é ouvir o silêncio entre as notas, porque se não houvesse silêncio entre as notas, a música não era entendível tal como nós a ouvimos. De maneira que é isto tudo que falta. O que está em causa é efetivamente um modo de normalidade que, e aí eu que sou um otimista, neste momento espero o pior, efetivamente. O que é que vai sair destes escombros? Esta terra que foi invadida, atacada, destruída em 1762 pelos canhões e pelas tropas de Sárria, é uma terra que neste momento, efetivamente, nem os grupos das mulheres que cantam se podem ouvir. Não ouvimos os gaiteiros, não estivemos nas festas, não há passacalhas, não há arruadas, não há rigorosamente nada. Portanto, é realmente algo que nos preocupa. Nós aqui habituámos-nos a escutar o silêncio, e o silêncio é muito evocativo, o silêncio da paisagem. Faltam-nos as pessoas, faltam-nos os abraços, faltam-nos os afetos, tudo isto. Quando eu insiro o festival neste contexto, o festival não é mais nem menos importante que a festa patronal local, que a romaria do Naso, que fecha o ciclo das festas em setembro, que as arruadas de gaiteiros, que as organizações da Lérias e dos gaiteiros tradicionais fazem ao longo do ano, etc. Portanto, é uma paisagem sonora que está ferida de morte. E aí eu partilho um pouco do pessimismo realista que o Artur transmitiu e que eu transmito, e quando é que saímos desta, não é? No fundo, é um bocado isto. Vamos resistindo, somos resilientes, o interior ensinou-nos a ser pacientes, com a mesma paciência do pastor que guarda o gado e aguarda aquilo de que o dia acabe, com a mesma paciência do labrador que olha o campo e as nuvens que ameaçam, como ontem ou anteontem, que caiu uma granizada que deu cabo das uvas, das vinhas por onde passou. Isto é mais uma tempestade, só que esta, como diz o Slavoj Zizek, aproxima-se da tempestade perfeita. Está a pôr em causa valores civilizacionais, e nós, sinceramente, não sabemos como é que caímos nisso. E na área da cultura, eu temo, efetivamente, do alto da incompetência dos meus 68 anos, que isto só tenha condições para piorar.
quando falam em regressar à normalidade, restabelecer a normalidade, isso não me interessa, porque nós vivíamos na anormalidade. Quando se fala em medidas, pois há um conjunto de medidas, foram aqui referidas algumas, muitas outras haverá, mas há uma medida que eu penso que seria interessante enquadrar, que é acabar com a impunidade com que se trata ou maltrata a gente da cultura. Eu tenho vastos conhecimentos de toda a realidade do país e sei que normalmente na distribuição dos pelouros da cultura é o que sobra. Enfim, não é o mais importante, é sempre residual, etc. Do ponto de vista da governança do poder, eu vou usar uma expressão que é muito feia, mas interessa sobretudo apoiar aquilo que tem o impacto, a que eu chamo impacto mediático. Portanto, alto gabarito, alto fogotório, que é mediático por natureza. Depois, há um aspecto que me revolta, nós podemos pensar em medidas, mas que diabo, vamos calar perante a impunidade como atuou com os precários a Casa da Música. Foi notícia de uma notícia num telejornal, depois desapareceu. Isto é impune, isto não se passa nada. É esta a normalidade a que querem que regressemos. Portanto, quando se tratam assim as pessoas, quer dizer, o Churchill tinha razão. Quando se deu a Blitz que Londres estava a ser bombardeada, o Churchill, para reforçar o esforço de guerra, reuniu todo o gabinete de ministros e disse: temos que cortar nos gastos dos ministérios. E foram cortando os ministérios até que alguém disse: oh, Sr. Primeiro-Ministro, e na cultura? Ele: na cultura? Vamos colocar na cultura? Mas para que é que fizemos esta guerra? Não foi pela cultura que estamos a fazer esta guerra? Portanto, basicamente é isto. Eu, quando vejo, como digo, a impunidade da Casa da Música, eu calo-me e, por isso, simplesmente digo: Ministros da Cultura, não, muito obrigado. Eu ia pegar naquilo que o Arthur diz, a questão da valorização do interior, olhar para o interior. E recordar o meu querido amigo Amadeu Ferreira, um homem da língua mirandesa, poeta, ensaísta, escritor, etc., que escreveu um poema notável em que ele basicamente dizia que quando as pessoas chegam ao interior a visitar a aldeia, vêm à procura do património, a igreja, a ponte romana, um edifício não sei o que, não sei o que mais, e esquecem-se, e eu espero que isso não continue a verificar-se, que o maior património, o grande património, o património que dá sentido a esta terra são as pessoas. Esse é o mais rico património. A última reflexão que eu gostava remete para aquilo que o Bob Dylan cantou há muitos, muitos anos, e que eu tenho reescutado, que é Something is happening here, and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Vamos estar atentos e ver o que é que está a passar, o que é que vai acontecer.